começar oficialmente? Aí quem for chegando, eu vou liberando aqui, vai ficar apitando aqui, eu vou tentar me organizar aqui em todas as minhas telas, tá, gente? Então, quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para vocês, aqui eu estou olhando para vocês, que estão aqui na minha tela, e aqui eu estou olhando para a apresentação e para o roteiro. Então, por que é que tem um roteiro? O formato de hoje vai ser um formato de entrevista, então eu vou entrevistar Ribamar, que já está aqui com a gente. Então, mas é uma entrevista que eu vou ficar aqui sozinha fazendo pergunta para Ribamar? Não. Então, a gente quer que isso seja colaborativo. Eu tenho um roteiro aqui, uma pauta para fazer, né, para Ribamar, mas vocês vão levantar a mão, vocês vão interagir, vocês vão mandar pergunta no chat. O Guto vai ficar de olho, eu vou ficar de olho, e a gente vai fazer pergunta para Ribamar também, beleza? Chegou Ed. A galera tá chegando. Então, para começar, eu queria me apresentar. Eu sou Carla Vidal. Quem não me conhece, eu estou aqui em Olinda. Então, eu moro aqui em Olinda, né? Eu sou pernambucana e sou líder do GEG Olinda, que é o grupo de educadores Google aqui em Olinda. Tem outro líder também, que é o André César Gomes. Então, no momento, tem eu, né, Carla Vidal, e André César Gomes é um dos líderes também. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. E o que é que a gente faz? A gente organiza ações de capacitação em tecnologias na educação para professores e profissionais da educação. E que tecnologias são essas? As tecnologias Google. Por quê? Porque tanto eu como o André, nós somos educadores certificados pelo Google. Então, eu sou innovator e André é trainer, é coach. André tem muito mais certificação do que eu, tá? Eu sou só aquela pessoa que gosta de criar e que gosta de colocar projeto na rua. Então, eu participei de uma seleção em 2017 do Certified Innovator e entrei lá com um dos projetos que eu toco por aqui, que é o Profilab. Então, quem quiser conhecer depois esse projeto, Ribamar já conhece muito bem, né, Ribamar? Exatamente. Já E qual é participei presencialmente, inclusive, né? Isso, com certeza. Ribamar já veio, saiu do Piauí, veio aqui para Pernambuco, veio para Recife em várias temporadas, né? Exatamente, ainda levando a garotada, né? Pois é, a gente se conhece há muito tempo, tá, gente? Mas antes, deixa eu só situar essa questão do GEG para a gente já entrar no tete-a-tete aí, na nossa fofoca. O trabalho dos grupos de educadores Google é voluntário, né? E o GEG atua de forma pontual, firmando parcerias aqui na região. Então, além do Ribamar, que é um super parceiro que está aqui com a gente hoje, a gente tem uma parceria bem legal com o Paulo Alexandre, que é coordenador de uma escola de referência no Recife, a escola Joaquim Távora. Então, volta e meia, a gente está lá fazendo algumas ações pontuais do GEG. E o que é que a gente faz mais também no GEG Olinda? A gente produz conteúdo. Opa, chegando a Rosane. Vou liberar a galera aqui, tá? Beleza. Opa, que agora vai chegar um monte. Tome apito. Vou ficar parando para liberar as pessoas, mas aí vocês entendem, né? Aí o que é que a gente faz muito por aqui também? A gente produz conteúdo. Então, a gente produz conteúdo para as redes sociais. Se vocês acessarem o Instagram do GEG Olinda, vocês vão ver alguns dos conteúdos que a gente faz. A gente faz também e-book, a gente prepara alguns encontros como esse, e a gente tem um canal no YouTube. O canal, eu vou ficar devendo para vocês, porque a gente deu uma paradinha, porque não sei se vocês, todo mundo aqui produz... Boa noite, Rosane. Não sei se todo mundo aqui produz vídeo, mas você sabe que dá trabalho, né? Então, a gente produziu aí uma série de vídeos há um tempo atrás, está lá, né, para esclarecer as dúvidas mais simples que as pessoas têm em relação às ferramentas Google. E aí tem uns vídeos super acessados lá, né, com os principais problemas que a gente montou tutoriais e a gente fica trabalhando nesse ritmo. É tudo muito simples, é tudo voluntário e a gente gosta de ajudar as pessoas, né, que estão chegando nesse universo Google a entender o que é que está acontecendo, principalmente agora, né, nessa era da IA, que está acontecendo muito rápido, né? Então, a gente acha que está especialista num dia e no outro a gente já está obsoleto, né? É mais ou menos assim. Então, a gente se une em comunidade para que ninguém fique para trás, né? Para que todo mundo tente acompanhar junto. Aí, como é que vai funcionar o encontro de hoje? Entrevista, modelo de entrevista, estou cheia de perguntas bem mentira, não é cabulosa não, pergunta legal para Ribamar, e ele vai responder para a gente como é que ele tem usado as ferramentas Google
no projeto de extensão universitária e de pesquisa também, que não é só extensão que eu sei, tem pesquisa, tem iniciação científica, lá no Piauí. Massa esse tema, né? E aí, Ribamar é um grande profissional, amigo aí de longa data. A gente combinou que a gente não fala mais a quantidade de anos para a gente não se entregar, não entregar a idade, mas aí já tem bem mais que 10 anos, tá, gente? Que a gente se conhece, a gente se conheceu na organização de eventos, né? Na verdade, eu estava na organização de um evento e Ribamar era participante desse evento, um participante bem assíduo. E a gente se conheceu porque Ribamar mandou um e-mail reclamando de um vacilo que a gente deu na organização, que foi não liberar no formulário a participação dos estudantes do ensino médio técnico. A gente não tinha uma opção, então os meninos queriam participar e não conseguiam. Quem nunca, né? Quem nunca fez um formulário aí, né? Dá um ok no chat aí, quem já fez um formulário que não funcionou, que alguém mandou um e-mail e disse, ó, tá faltando uma opção para eu poder participar. Então, essa questão, esse desafio que fez a gente se conhecer. E daí para frente, a gente atualizou o formulário do evento, os meninos conseguiram participar, e daí para frente é só alegria, né, Ribamar? Aí, Ribamar é mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, é doutor também, tem um doutorado e também em Linguística, né, pela Universidade de Brasília, é professor do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal do Piauí, que é onde ele está lá agora, e atua no Colégio Técnico de Floriano, no interior do estado, que é uma cidade do interior. E é lá onde ele desenvolve um importante trabalho de pesquisa e de extensão com um projeto super especial, que eu não vou apresentar para vocês agora, porque eu vou passar a palavra para ele apresentar para vocês. Ribamar, explica melhor tanto a tua carreira como esse projeto de extensão, o LPT. Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um, quero agradecer a Carla e o grupo do GEG Olinda pelo convite para estar aqui, né, nessa semana de inúmeras atividades do grupo, né, do grupo de educadores do Google, e poder ter a oportunidade de compartilhar, né, de socializar um trabalho que é feito no interior do Piauí, né, eu estou em Floriano, embora eu seja um paraibano de Campina Grande, mas eu, né, já moro há muitos anos no Piauí, então hoje eu trabalho na cidade de Floriano, que é considerado a Princesa do Sul, fica a 240 quilômetros da capital. Eu trabalho aqui na UFPA há 16 anos, e desde quando eu cheguei eu sempre tive aquele incômodo de como eu sou professor de língua portuguesa, e eu gosto de dizer que eu orgulhosamente sou professor do ensino médio. Eu gosto de me identificar neste lugar. Então, por conta disso, eu sempre nos eventos estou brigando para que oportunizem, né, espaço para os alunos do ensino médio técnico, porque eles fazem pesquisa e extensão. Então, muitos dos eventos esquecem, né, desse público, e é um público muito grande. Eu sei de onde vocês estão, se vocês estão em alguma escola da rede federal, alguma escola técnica do estado, da cidade onde vocês estão, mas tem iniciação científica nesses espaços. Então, há 15 anos, este ano de 2025, o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Leitura e Produção Textual, completou, né, agora em junho, 15 anos, e é um espaço que foi criado para evidenciar o protagonismo juvenil. Então, a gente desenvolve ensino, pesquisa, extensão e agora inovação, e que os grandes protagonistas de todo esse processo são os estudantes, né, do ensino médio. Tem alunos que foram alunos do ensino médio, vão para a graduação e voltam, né, como bolsistas para continuar aí esse processo. Então, esse é o laboratório, esse é um espaço em que a gente vai aí desenvolvendo essas iniciativas. São 15 anos de resistência num espaço um pouco complexo, como qualquer outro lugar, mas que a gente tem aí essa potencialidade dos alunos para se sentir motivado e desenvolver essas ações. E foi bom, Ribamar, você ter falado nisso, né, nessa história aí de 15 anos do LPT, porque que eu conheça, é um dos projetos de pesquisa, assim, de iniciação científica e de extensão com apoio do CNPq ativo mais antigo que eu conheço. Assim, eu conheço outros grupos de pesquisa, outros laboratórios, assim, que tem
30, 40, 50 anos, mas não ativos. Eles estão lá meio que tipo cumprindo uma tabela ou ocupando uma sala na universidade. O LPT eu sei que está ativo, porque eu acompanhei desde o primeiro ano, tá, gente? Eu acompanhei quando o Ribamar tinha poucos bolsistas, assim. Quantos eram no início, Ribamar? Você lembra desse dado? Olha, eu lembro que a gente começou com 3 bolsistas em 2010. E teve um ano aí que daqui a pouco ele vai dizer que chegou a muito. Qual foi o maior número de bolsistas que você teve? 50. 50, tá vendo, gente? Então você, assim, começa um projeto dentro da universidade e é engraçado a estrutura de Ribamar, porque é dentro, mas é fora, né? Porque a UFPI tem o campus dela e ele está no interior, no Colégio Técnico de Floriano, que é vinculado à universidade, mas ele meio que está longe, né, da universidade. Então, é interessante observar isso. Você começa com 3 bolsistas e evolui para 50 e todo ano sendo renovado, contando com o apoio do CNPq. E por que eu sei disso? Porque eu estou lá nas atividades do laboratório, todo ano ele me convida, todo ano eu vou muito contente, muito feliz, inclusive a gente está com um curso agora, rolando pelo projeto de extensão, então eu vou muito feliz, porque a universidade costuma levantar uns muros, né, e quando a gente vê esses muros, eles sendo suavizados, assim, derrubados, eu, por exemplo, fico muito feliz. Então, além de dar os parabéns, Ribamar, pelo trabalho, porque, né, 15 anos ativo não é fácil, não é moleza, então, parabéns por esse trabalho. Eu queria saber de você, quais foram os principais desafios enfrentados nesse período aí de 15 anos e se as ferramentas Google ajudaram você em algum momento nessa trajetória a resolvê-los? Consegue lembrar se a adoção do Google Workspace teve a ver com algum desafio que vocês enfrentaram? Olha, eu acho que pergunta, hein? Eu já Caramba. começo assim, eu já começo para... E olha, eu vou dizer para vocês que ela compartilhou as perguntas, mas eu tive o cuidado de não ler. Eu consegui me segurar para não ler as perguntas. Então, na verdade, o que acontecia? A gente usava antes o compartilhamento, a gente sempre usou o compartilhamento de arquivos. Antes a gente usava o Dropbox, né? Porque como tinha um volume muito grande de materiais, então não dava para ficar salvando de uma máquina para outra via pendrive. Então, porque a gente sempre desde o início teve o processo de fazer formulários, e assim, a gente fazia os formulários impressos e precisava tabular os dados. Então, os meninos faziam toda a contagem manualmente. E aí eles transformavam isso em gráficos. Aí sim a gente usava, na época a gente usava o material da Microsoft. Só que aquilo, eu confesso que me incomodava, porque eu entendia que a gente precisava socializar de uma outra maneira. Então, de 2010 a mais ou menos, até 2019, tudo que a gente fazia no laboratório era tudo muito manual, porque a gente aplicava os questionários fisicamente e, consequentemente, a gente fazia somente esse processo de digitar os textos, quando tinha os relatórios, e, consequentemente, eventuais tabelas. Porque, assim, para vocês entenderem, por que chegou a ter 50 meninos, né? Porque os professores não queriam submeter projeto de pesquisa, então eu criava um e dizia, bota aí no teu nome, deixa que eu tomo de conta. E cada professor podia solicitar 10 bolsistas. Então, eram 4 projetos, era a TV Radioteca, era um projeto de leitura, era um projeto de ensino técnico e um projeto de agropecuária, em que eu visitava as famílias de agricultores. Então, todo esse trabalho era tudo muito feito manualmente. Até então, eu não tinha despertado para as tecnologias, mesmo trabalhando nas tecnologias em sala de aula, mas com uma outra perspectiva, e não pensando no gerenciamento das atividades que a gente fazia dentro do laboratório. Veio a pandemia, a gente não estava mais junto. Gente, vamos precisar compartilhar o material, porque a gente continuava aplicando questionário, então a gente passou agora. Precisava aplicar um questionário. Bem, não dá para fazer porque a pandemia estava acontecendo lá em 2020.
Essa virada de chave começou nesse momento, quando o pessoal do projeto sobre ensino técnico precisava aplicar os questionários para saber por que é que os alunos escolheram estudar numa escola técnica e não dava mais para fazer presencialmente. Então, a gente vamos usar o Google Forms. Então, foi assim, eu já usava o Google Forms nas atividades, né, em sala de aula, mas não como um material assim, contínuo dentro das atividades. Então, esse foi o desafio. Como continuar fazendo pesquisa da iniciação científica júnior, sem perder esse contato. Tanto que o número de respostas é infinitamente inferior quando a gente aplicava, porque a gente ia para a sala de aula do IFP, né, do CTF, da escola estadual que tem aqui, a gente aplicava em todas as turmas. Então, se lá tivesse 30 alunos, eram 30 questionários. Quando você começa a mandar via WhatsApp essa coisa meio de, joga bem no grupo da tua turma para o pessoal participar, né? Tudo mudou, mas foi esse o grande desafio. Então, é recente, então tem o quê? 5 anos, né? É recente. E é legal porque, assim, às vezes a gente fica achando que a grande revolução é, sei lá, um Meet ou um sala de aula. E aí, quando você me disse que, foi o formulários, né? Porque tem muito fã de formulário. Então, a gente está aqui no encontro do GED e eu sei que tem muita gente que é fã de formulário, eu também sou, porque ele facilita muito esse processo de pesquisa, né? Eu recebo o Ribamar, acho que toda semana, algum professor dizendo, Carla, encaminha para mim esse formulário aqui da minha pesquisa de mestrado, que eu preciso conversar com professores. E olha a praticidade disso, né? Porque antes a gente tinha que ter isso numa ficha, né? Colocar numa prancheta, pegar o gravadorzinho e sair pelo mundo para conseguir, sei lá, 5, 6, 10 questionários. Agora a gente alcança o mundo, literalmente o mundo, né? Se o recorte e o escopo da tua pesquisa permite isso, mas massa essa história do Google Forms. E aproveitando que a gente está falando em ferramentas, como eu estou junto do LPT, eu sei que você usa muito o Google Sala de Aula, porque a gente está lá usando nos cursos, né? No curso que eu estou com você lá, e os outros formadores, os outros facilitadores também usam. Sei que você usa o YouTube para a TV Rádio Tech, que esse aí é o meu projeto do coração. Eu sou de comunicação e vejo o uso que você faz do YouTube, mas não fala disso agora, que tem uma pergunta lá na frente. Mas vamos lá. Eu queria ouvir de você quais outras ferramentas específicas, além do Forms, além do Classroom, além do YouTube, você considera mais eficazes assim, para o trabalho na pesquisa e na extensão. E por quê? Sem sombra de dúvida, essa é fácil. É o Planilhas. É o Planilhas, né? Gente, como o Google Planilhas facilita a vida para muitas coisas. E é muito engraçado porque eu uso planilhas desde as minhas aulas do ensino médio até as minhas orientações na pós-graduação. E tem uma orientanda, a Ceissa, que ela fala muito assim, que ela também adotou para ela as planilhas, a parte, porque ela foi minha nela no mestrado e tal, então ela entendeu o quanto que o planilhas facilita muito. Então, como eu digo, eu sou o louco das planilhas, né? Então, tudo para mim tem que ter uma planilha. Então, tem a planilha com o cadastro dos alunos, das reuniões, das atividades que tem que ser feita em cada projeto, e aí tem aquela coisa de você colocar os menus suspensos, né? Então tem as colunas, os cursos de que a gente faz, né? Os cursos de longa duração, na verdade, tem uma planilha de acompanhamento, então com certeza o Google Planilhas facilita muito porque a gente tem um volume muito grande de ações. A gente faz evento, faz cursos, né? Então, como é que você vai gerenciar frequência, inscrição? Então, tem que ter além de ter um formulário, né? Tem uma planilha para gerenciar tudo isso. Então, eu estou entendendo que está se formando um ranking aí. A gente tem o Forms, não, tem o Planilhas, tem o Forms. Vamos fazer um top 5? Quem é o terceiro, quarto e o quinto lugar? Sei lá, Docs, Meet também é importante. Google Sites, que eu sei que você usa. Qual seria esse top 5 aí? Então, acho que o primeiro lugar é o Planilhas. O segundo
provavelmente é o Meet, não, o Meet nem tanto, o Meet já foi. Mas vamos lá, acho que o Google Planilhas, o Docs, o Agenda. Imagina. O Agenda é fundamental, principalmente para mim, que tem aula na graduação, tem aula na pós, tem a minha vida pessoal, aí tem banca, tem momentos como Tem esse, então, live. tem as lives, então tem que estar tudo na agenda, porque se não tiver, gente, aconteceu uma vez de um colega me convidar para participar de um podcast, ele falou um horário, eu anotei um outro no Google Agenda, aí chegou outra hora, ele estava aqui te esperando, eu falei, não, mas espera aí, não era 5? Ele, não, era as 2, eu falei, pois eu anotei no Agenda 5 horas, então, planilhas, doc, agenda, eita, o Classroom, Classroom. e, meu Deus, um outro dentro do... E o Apresentações. Joia. Apresentações. Eu fiz essa pegadinha porque eu mesma não sei dizer. Eu sei, gente, que eu praticamente moro no Apresentações. Mas, Carla, mas acho que... Sabe quem está em primeiro lugar? Uma coisa que eu achei fenomenal é o Drive compartilhado. O Drive Muito mais do que o Drive, que tem diferença. Não sei se o tem. pessoal aqui... Explica para a gente, para não te interromper. Você tem o Drive, em que você, né, vai naturalmente armazenando os seus materiais, mas quando você tem uma instituição, né, uma empresa, sei lá o que for, então, como, por exemplo, o laboratório tem vários projetos, então você cria um drive compartilhado para cada projeto e você compartilha com, no caso, com a minha equipe. Só que eu não ocupo o drive dos alunos, porque todo esse material está no meu drive, eles têm acesso, e aí, dependendo da função que eles vão ter de colaborador, de administrador, eles podem remover, eles podem só visualizar, né? Então, o drive compartilhado não ocupa do outro o espaço lá do e-mail. Mas aqui a gente tem uma dinâmica diferente. Todo mundo tem uma vida muito cheia de atividades. Eu peço sempre para o bolsista criar um e-mail exclusivo para o projeto, porque aí não vai confundir com a disciplina, né, o curso superior, ou a formação básica, o curso técnico. Então, ele cria um e-mail específico para o projeto e eu compartilho, drive compartilhado com esse e-mail que eles criam, e aí não ocupa, né, de forma alguma o armazenamento. E agora, só uma curiosidade aí para ficar claro, né? Qual é a conta, o tipo de conta do laboratório, do LPT? Então, o LPT tem uma conta Enterprise, acho que é Plus. É o Enterprise. up do up do up. Top, top, top. É. E você não abre mão, porque ela facilita a vida de vocês, né? Horrores, né? E eu fiz essa assinatura na pandemia, e para vocês terem ideia, gente, eu já estou chegando a 2 teras em 5 anos. É muito material. Então, imagina 2 teras em 5 anos. Eu acho muito. Porque tem diferença entre contas, né? Eu estava conversando sobre isso hoje à tarde com o Ribamar. Eu tenho uma conta, por ser Innovator e Champion, né? Ter as certificações, eu tenho uma conta demo, que eu tenho acesso a todas as funções e todas as ferramentas, tipo o Google Vids, que saiu agora, eu consigo ir lá e ver como é. Série de exercícios, eu consigo ir lá e ver como é. Só que na minha conta pessoal, eu não tenho o Workspace, eu uso o Google One, né, que tem outras funções, né, tem outras vantagens, assim, inclusive para quem quer trabalhar com IA, tem a conta do Google One Pro com IA, AI Pro, se não me engano, Pro AI. Isso aí é legal dar uma olhadinha lá no site para dizer o nome bem certinho. E aí eu também uso a conta, acho que 2 ou 5 tera, alguma coisa assim, porque eu tenho muito arquivo. E como eu falei para vocês, eu moro no Apresentações, né? Então, Apresentações, ele é texto e imagem, e GIF, e vídeo, né, e animação. Então, a coisa vai pesando, vai acumulando, mas eu não abro mão, né, dessas assinaturas, porque facilita muito a vida, principalmente de quem trabalha de forma colaborativa. E aí eu vou puxar esse gancho, porque a terceira pergunta é sobre isso. Você Antes sempre... de,
Antes de Diga. você perguntar, é importante também dizer para quem está aqui nos acompanhando que, no meu caso, a conta que eu estou pagando é como se fosse uma empresa, tá? Não é Google for Education, é importante dizer isso. Porque tem o Google Space for Education, que tem outras funcionalidades que essa conta que eu tenho, que é como se fosse uma empresa, ela naturalmente não vai ter. E eu até fui pesquisar, e é importante lembrar que se você tiver interesse de ter uma conta Google for Education, você precisa ter cadastro, você precisa ter CNPJ, estar cadastrado no MEC, mostra, se eu não me engano, né, tem toda essa burocracia mostrando que você é, de fato, uma instituição educacional. E assim, tem uma questão que pega nesse ponto da pandemia, que eu não sei se todo mundo lembra que até a pandemia o Google oferecia umas contas gratuitas, né, para a escola, para a instituição. No caso, a UFPI, por exemplo, poderia ter uma conta gratuita. O colégio técnico também poderia ter uma conta gratuita. Só que, E tudo gente, era ilimitado, viu? Tudo era quando ilimitado. exatamente, era ilimitado. Quando a pandemia chegou, gente, vocês não têm noção, não, da quantidade de terabytes no mundo, de, sei lá, não sei nem o nome mais dos bytes que eram. Isso é um número absurdo. Para vocês terem ideia, o ChatGPT só foi possível ser lançado em 2022 devido ao tanto de dado que a gente gerou no período da pandemia. Então, aí, por aí vocês avaliam, né, a quantidade. Aí também fica difícil para uma empresa só, né, gerenciar uma conta gratuita e limitada no mundo todo. Então, eles começaram a criar esses planos, subdividir esses planos para ver se encaixava, né, na necessidade de cada instituição. João Henrique acabou de entrar aí. E uma coisa importante nem todas as instituições, naturalmente, têm um uso tão gigantesco, por exemplo, que eu tenho. Eu acho que, se brincar, eu acho que eu sou um campus, né? Assim, com esse volume de 2 tera. Então, às vezes, para a própria instituição, né, me está dizendo no meu próprio discurso, para muitas instituições talvez não valesse a pena para aquele momento gravar. Então, houve todas essas mudanças a partir, claro, da pandemia, porque, gente, quem está na pós sabe que tudo agora é online. Então, as instituições vão querer aquilo que oferece da melhor forma. Mas eu sou Google Lover, mesmo não sendo Innovator, trainee e tudo mais, eu naturalmente sou Google Lover. Eu gosto muito das ferramentas. Antes de ser tudo isso, Ribamar, eu também já usava Google, porque eu sou uma pessoa que cutuco tudo. Então, o simpósio hipertexto que você participou, onde a gente se conheceu lá, assim que o Google lançou que era G Suite na época, eu organizei todo o evento usando G Suite, Google Formulários e G Suite e planilhas também. Então, assim, não tinha essas contas que a gente tem hoje, era uma conta que hoje eles chamam de conta legada, ela era cheia de... A gente fez o evento mesmo assim, com essa conta legada, com essas planilhas limitadas, e super funcionou, e super ajudou a gente, porque antes a gente usava a inscrição por e-mail, enviando comprovante por e-mail, você lembra daquelas coisas assim? E isso a gente sabe que não é legal. Então, a suíte Google, na época, né, que era o G Suite, me ajudou muito e continua me ajudando até hoje. Tanto é que eu estou nela até hoje. Aí, Ribamar, deixa eu só liberar a entrada da Lilian. Já que você tocou nesse assunto das contas e de outras ferramentas, do que usava e deixava de usar, eu sei que você tem um trabalho e incentiva muito o trabalho multidisciplinar, né, envolvendo outros professores de outras áreas e outras disciplinas, né, e aí, para isso, vocês precisam colaborar. E, às vezes, o professor de outra disciplina, em outra área, está em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eu queria perguntar para você se as ferramentas Google ajudam nesse processo, a gente já está vendo aí, né, que ajuda sim, mas eu queria que você comentasse para a gente como era tocar uma ação desse tipo, colaborativa, multidisciplinar, antes, que a gente já começou a dar umas pistas aí, e como passou a ser depois que você adotou as ferramentas Google, e se você voltaria para como era antes. Olha, eu me lembro que a gente ou se reunia, né, pessoalmente para poder combinar as coisas, ou tudo era troca de e-mail. Porque, às vezes, e nessa época, nem a comunicação instantânea era tão intensa como é hoje.
Então, era dessa maneira como eu combinava com os colegas, né? Às vezes ia para um evento, viajava para algum lugar, gente, vamos tomar aqui um café, vamos tomar uma cervejita, a gente sentava e daí era pegar cadernos e sair anotando essas ideias. Era mais ou menos assim. E tudo mudou com uma coisa que eu aprendi chamado HyperDocs, feito lá no Google Docs. E que Uhum. tem hoje, por exemplo, o Notion, embora eu não use, a Carla seja muito usuária, Eu uso. né? Mas, assim, a colaboração no Google Docs, para mim, ela é fenomenal. E se tornou mais ainda quando integrou com o Meet, né? Ainda ficou melhor ainda. E é engraçado porque, mesmo antes do boom da pandemia, eu já tinha esse processo de usar em sala de aula a escrita colaborativa. Então, quando eu já usava o Google Docs, embora eu tivesse o Word, né? Mas, assim, era dessa maneira como funcionava, era conversando, mandando e-mails, aí você manda a versão 1, versão 2. Às vezes eu estou querendo recuperar algumas coisas que eu fiz, né, lá no início, quando eu entrei no CTF, 2009, 2010, eu estava esses dias recuperando a lista dos meus bolsistas, porque eu estou no processo de construção do meu memorial para professor titular, então, eu queria recuperar o nome de todos os alunos que foram. Então, eu ficava vendo lá nos e-mails, pesquisando as versões 1, 2, 3, 4, 5. Gente, como a gente perdia tempo, às vezes como a gente perdia informações, né? Porque a gente salvava tantas versões que se perdiam. Eu não voltaria, né, jamais para isso, porque, embora a gente sabe que tudo precise da conectividade, mas colaborar num documento que todo mundo está em qualquer lugar do mundo e que pode visualizar, mexer, contribuir, nossa, facilita muito, né, a nossa vida. E eu vou falar para vocês, tá, gente? Eu uso outras suítes também. Não sei se todo mundo me conhece aqui, mas eu não sou professora, eu sou designer. Então, assim, eu uso outras ferramentas também. E algumas outras ferramentas que têm funções de colaboração. Nenhuma é como o Google. Nenhuma é como o Google. Até o Notion, eu gosto muito do Notion, e aí eu falo para a Ribamar que eu gosto muito de produzir no Notion, de escrever, porque eu sou um designer muito visual, e ele tem umas ferramentas, umas funções que vai facilitando você construir informação visualmente, a partir de esquemas semiautomáticos, de inclusão de imagem, inclusão de vídeo, né, de abrir um link e criar como se fosse um card a partir desse link. Então, eu gosto muito disso, porque eu vou escrevendo e vou vendo a coisa se montar na minha frente. Mas a colaboração em si, ela não é como é no Google, assim, em tempo real, com as notificações chegando no tempo que chega no Google. Tem sempre um delay, vai sempre para um lugar que você não viu, que você não enxergou, que não tá ali o comentáriozinho para você ver. Dá uma truncada, sabe? Isso eu concordo com você. O Google sem dúvida, o melhor nessa questão de colaboração. E eu Gente, acho, e tem uma outra coisa, que é a possibilidade da integração com várias ferramentas. Então, você pode integrar com planilhas, com o site, você pode integrar com, ai meu Deus, o, apresentações. Tinha, por exemplo, o Jamboard, né, que saiu. o Jamboard. Então, Mas aí, uma saudade. Exatamente. e aí uma possibilidade, inclusive, tem uns meninos que estão aqui, eu vi, o Marcos e a Jéssica, eles estão por aí. Eu estou aqui pensando agora como pegar o notebook LM e integrar ele também. Não sei se é possível, mas Nossa, segura isso aí que a gente vai chegar nessa questão, nessa coisa da IA. Gente, antes de seguir, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Ribamar, porque eu sei que a gente falou rápido do projeto, e no laboratório
textual no LPT lá do Ribamar, eles fazem muita coisa, eles fazem TV, eles fazem jornal, eles fazem infográfico, eles fazem curso, eles fazem evento, eles dão aula, olha, é um bombril no nível que vocês não têm noção, e tudo isso com o suporte dessas ferramentas digitais, né? Inclusive, você falou agora das integrações do Google, e é legal falar também sobre os parceiros, né, que trabalham junto com o Google, porque hoje no Classroom a gente tem parceria com Canva, né? A gente tem parceria com o Miro, a gente tem parceria com outras, até acho que até o Notion, se brincar, não, o Notion acho que não tem não. Mas, enfim, tem uma série de integrações aí que você consegue trabalhar com parceiros e você potencializa muito. Então, eu queria saber se vocês têm... Marcos Felipe está com a mãozinha levantada no chat. Marcos, você tem uma pergunta? Quer digitar? Quer abrir o microfone? Está com você. Boa noite, Ribas. Boa noite, Carla. Boa Então, uma noite. pergunta com relação à integração com os professores do campus. Como é que eles veem o laboratório e se eles colaboram de alguma forma? Por exemplo, o professor de sociologia, se ele trabalha tecnologia na área de sociologia, de filosofia, de matemática, como é que essa integração com outros professores? Boa noite a todos. Boa, Marcos. E aí, Ribamar, como é? Isso é um tema sensível. Mas, assim, gente, eu não fujo, né, de falar, porque eu acho que a gente também tem que falar sobre essas coisas. Como qualquer outro espaço, e como eu sempre escuto muito, principalmente em casa, a gente que acaba tendo esse lugar de promover essa infinidade de ações, né, de fazer projeto, de mobilizar os alunos, isso de alguma forma incomoda. A gente sabe como é que funciona isso no mundo, né? Seja corporativo ou educacional. A gente sabe que o espaço educacional nem todo mundo se dá as mãos, né? Infelizmente. E eu sempre gosto de dizer, antes de tudo, que tem espaço para todo mundo. É muito importante a gente ter essa consciência que não tem como, eu vou ocupar o espaço de fulano. Não, dá para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer. Quanto mais ações a gente tiver na escola, quem vai crescer mais ainda é o nosso estudante, a nossa estudante. Então, eu tenho um grupo de professores muito pequeno, que é a professora de Sociologia e Filosofia, a professora de Química e o professor de Matemática, né, que foi nosso diretor, um dos professores de Matemática. Então, essas são as pessoas mais próximas. E eu gosto de dizer também que o LPT parece que tem uma vida para além da própria escola. Então, é aquele caso de que, infelizmente, nós somos muito mais valorizados fora do que dentro da nossa instituição. E por motivos mil que, às vezes, a gente sabe por que acontece, né? Mas eu, como gosto de dizer, eu estou lá resistindo por conta dos alunos. Já tive muita vontade de pegar a malinha e ir embora, eu tive muita vontade de fechar o laboratório, né? De não continuar e ser professor apenas, né, aquela coisa de você preocupar com a sala de aula, mas eu sempre me vi como ponte, então eu sempre me vi num lugar que eu poderia fazer ações que pudessem contribuir no espaço onde eu estou. E essas pessoas hoje são os alunos, né? Então, você tem questões institucionais, infelizmente, muito complexas, a ponto, por exemplo, a gente tem um evento, a Carla, né, e a Pipa é muito responsável pelo nosso material, que é a jornada acadêmica. Esse ano a gente decidiu cancelar, por questões institucionais mesmo. Então, eu estou naquele momento que não vale a pena determinadas brigas, ou, sabe, por uma questão de saúde mental. Então, Marcos, infelizmente, a gente não consegue congregar todo mundo, e está tudo bem, né? Acho que cada colega vai para onde deseja estar, mas eu acho que eu não preciso criar uma situação para boicotar. Já tive tentativas de boicote, perseguição, né, no ambiente de trabalho. Mas é como o Lucas fala, isso tem muito a ver com aquilo que você constrói. Então, 15 anos de LPT são 15 anos de resistência. E assim, eu fui muito... Acho que é nessas horas que as titulações valem. Então, eu disse, sou doutor. Eu acabei de ter um projeto, né, em 2014, né, tinha 5 anos de escola, e eu tive um projeto financiado pelo CNPq. A instituição vai fazer o quê? Vai negar?
Então, é nessas horas que a gente vai usando essas estruturas, a gente vai usando os títulos para, de alguma maneira, se impor dentro do espaço e sem precisar fazer nenhuma guerra, né? Embora isso, às vezes, machuque, cheguei muitas vezes em casa, né? Chorava, desabafava, não quero mais saber, quero ir embora, quero isso, quero aquilo, mas aí, eita, peraí, não. Você foi conquistando. E não quero, em nenhum momento aqui, gente, me vangloriar, ou sei lá, como é que vocês vão entender isso, mas eu queria compartilhar com vocês que esse ano eu consegui a bolsa de produtividade, CNPq. A primeira vez que eu concorri, e eu já consegui, no ano em que... eu vou me emocionar. No ano em que o LPT completa 15 anos. Isso é tão significativo, porque foram tantas lutas para chegar e, de repente, conquistar isso, que a gente tem que falar. E mais do que isso, eu sou o único professor dos colégios técnicos da universidade, ou seja, professor do ensino médio técnico, que conseguiu bolsa de produtividade, dos 40 professores da instituição. Né? Então, assim, isso é luta mesmo, e vem, claro, dos alunos. Né? Então, eu não conquistei sozinho, mas, assim, só quem vivencia, né? A partir do que o Marcos está me perguntando, um momento de desabafo aqui, né? A gente não sabe, né, o que, é que a gente está passando, assim. Claro, também não estou dizendo que eu sou santo, né? Eu sou muito machadiano, né? Adoro Machado de Assis, então... Mas, assim, infelizmente, a gente vai vivendo essas situações que são chatas. Mas eu aprendi a driblar da melhor forma possível. Acho que o LPT é o que é. Acho que por conta muito dessa resistência, das parcerias que a gente tem. Eu estou vendo que tem uma pessoa que acho que o Jorge Hilton, esse nome não me é estranho, acho que ele sempre participa das ações do LPT, se eu não estiver enganado. Jorge Hilton Evangelista da Silva, tá aqui. Esse nome, para mim, não me é estranho. Acho que ele está sempre nas nossas Sim, ações. professor, eu gosto de participar, professor. Olha ele aí. Obrigado. Obrigado, se eu lembrar. Que muito isso. Obrigada, Jorge, por estar aqui também. Quem vê corre, quem vê Insta, quem vê canal no YouTube, tudo lindo, maravilhoso, produzido, não vê os corres, né, Ribamar? Exatamente. Mas você está falando aí, e aí eu que tenho, assim, muitas parcerias com professores e com profissionais que atuam dentro da universidade, quando você para elencar assim e dizer, eu tenho comigo o professor de sociologia, o professor de matemática, a professora de química, para mim você já é um vitorioso. Porque o que mais eu vejo nos grupos é gente dizendo, ai meu Deus, eu queria tanto participar de um grupo de pesquisa, por exemplo, agora, essa semana eu estava vendo isso, a Cris Moisés, lá da UNB, não sei se você conhece, ela tá querendo participar de grupos de IA, para discussões, grupos de pesquisa, para discutir, que tenham encontros periódicos e tal, né, para compartilhar recursos, fontes, aquela coisa que a gente faz na universidade. E ela não consegue entrar, porque os poucos grupos que tem é um processo seletivo, um negócio assim surreal para você participar, quase como se você fosse o escolhido, um novo Jesus Cristo para poder participar do negócio. Aí ela estava super triste, e assim, bem nessa sessão de desabafo, assim, também eu queria tanto, só que aí eu acho que a gente vai ter que fazer por fora um grupo, assim, porque por dentro da universidade fica muito difícil. Quando eu vejo que você consegue, e você consegue também, você está falando muito aí dentro de Floriano, no colégio técnico, mas e as parcerias que você tem com outras universidades e os parceiros externos aí de outras instituições também? Vamos falar sobre isso, né? Não é tudo mil maravilhas, mas também não é só a parte ruim. E eu acho que muito, em parte do que você conquista, é por esse coração aberto para trabalhar de forma colaborativa. E não só isso, é colocar o estudante no lugar de protagonismo do laboratório. E aí, a próxima pergunta é sobre isso, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta antes. Tem alguns comentários aqui, ó. A Thalita está dando parabéns, Ribas, pela dedicação e pela resistência, seu trabalho é inspirador e certamente fundamental para a formação. Obrigada por compartilhar conosco essa valiosa experiência. Jéssica está falando que os materiais do Ribas são de uma excelência indiscutível
E Ribas Ninja colocou aqui o link do LPT para vocês conhecerem. Sugiro, recomendo que conheçam mesmo o Não, trabalho. na verdade, aqui é um link de um projeto da professora de Química, É a Bruna, né? a Bruna, exatamente. Ela Danada fez um também. projeto usando todas as ferramentas do Google. Começou pelo Google Sites, aí tinha formulários, apresentações, planilha. Então, essa ideia surgiu num carro indo de Teresina para Floriano, acho que para uma eleição de associação, né, da ADUFP. Eu falei, vamos fazer um projeto? Então, ela ficou com muito medo, mas a gente conseguiu, inclusive depois a gente publicou um artigo com essa experiência e tudo mais. Então, assim, quando você mobiliza já valeu a pena para mim. É Contagia, assim que eu eu acho penso. que é isso. É esse trabalho que a gente tem que estimular, e é assim que são os GEGs, é assim que a gente vai fazendo. É voluntário, a gente faz do jeito que dá, aqui, assim, ó, no horário que dá, mas isso a gente vai conseguindo reunir o quê? 26, 27, 30, 50, 100 pessoas, e quando vê, a gente tem essas comunidades sendo formadas. E aí a gente, talvez no futuro, não tenha tanto desabafo assim para fazer, a gente faça mais lista de conquistas, assim, para dizer, olha, eu conquistei isso, eu conquistei isso. Esse é o meu sonho. Gente, alguém tem mais alguma pergunta ou eu posso ir para a próxima pergunta? Dou-lhe uma. Pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode jogar no chat. Dou-lhe duas. Vai pensando aí, segura aí essa pergunta, pode colocar no chat e daqui a pouco, quando só tem mais duas perguntas, a gente abre e aí vocês conseguem fazer mais perguntas, até de acordo com os temas que a gente vai abordar. Bora falar de YouTube, Ribamar? Bora Bora. lá. Eu quero muito falar sobre o YouTube, porque para mim a TV Rádio Tech, eu sou de comunicação, tá, gente? Eu sou designer e sou comunicadora também, minha formação de base é comunicação. E a minha habilitação é rádio e TV. Então, eu fui formada dentro desse circuito aí de jornalismo e televisão. E quando eu vi o que Ribamar estava fazendo, né, estava promovendo no YouTube, através do canal da TV Rádio Tech, cara, tu tá montando uma TV, é um canal de TV, uma grade de programação, cada aluno é responsável por um projeto, tu está meio que antecipando, né, uma formação em comunicação, estimulando, desenvolvendo essas habilidades que no futuro vão gerar competências aí nessa galera, então isso me chama muita atenção. Aí eu queria que você contasse para a gente como é que você ajudou os seus estudantes a se sentirem autores, roteiristas, jornalistas, editores, apresentadores, a partir do trabalho desenvolvido na TV Rádio Tech. E outra pergunta é que, sem o YouTube, você acha que isso aconteceria? Teria acontecido da forma como aconteceu? Bora lá. É importante lembrar que tudo começou, na verdade, na ideia de rádio. Eu estava, uma vez fui participar de um evento e vi um livro de um professor chamado Rádio Escolar, do professor chamado... professor Rádio Escolar, gente, acho que é emoção. Do professor Marcos Baltar, chamado Rádio Escolar. Eu li esse livro assim, muito rapidamente, falei, cara, vou criar uma rádio na escola. E aí fiz uma chamada para os alunos, na época, isso foi em 2010. E aí eu falei, gente, vamos... a gente vai criar uma rádio e tudo mais, então a gente foi tentando pensar em nomes, até que chegou a Radiotec por conta de ser rádio do ensino técnico, né? Meu óbvio, né? Até o nome. Uhum. Mas a gente pesquisou e naquela época não tinha. E aí eu fui aprender do zero, a gente usava o Audacity, Audacity, como que, não? E a gente gravava nele e publicava no SoundCloud. Para isso, a gente fez oficinas, então eu levei os alunos para Teresina, eles foram conhecer as televisões, as rádios, saber como é que é o processo de pensar numa pauta, né? A gente já tinha feito alguns programas e aprendeu e entendeu que estava fazendo tudo errado, que na verdade você tem que ter o nome do programa e o programa tem que ter quadros. Uhum. Então, a gente teve esse intercâmbio, lá em Teresina, para a gente poder entender como é que uma rádio funcionava. Porque a gente não fez o movimento antes de fazer, pesquisar, estudar, visitar. A gente já tocou e só depois é que a gente foi consultar os universitários, vamos dizer assim. É assim que aprende, né?
É assim que aprende. Errando que se aprende. Exatamente. Então, o que que eu fiz? Por que que tudo surgiu? Porque eu tornei um projeto de iniciação científica. Isso, para mim, foi fundamental, né, para que os alunos pudessem compreender todo esse processo. Então, vamos fazer pesquisa brincando, né, vamos dizer assim, né? Então, para entender, melhorar a leitura, a escrita, a oralidade, né, incentivar os debates. Então, tudo começou dessa maneira. Só que, claro, à medida que a gente ia fazendo os programas, a gente não tinha audiência, porque naquela época você não tinha Spotify nem Deezer como você tem hoje. E o SoundCloud era um aplicativo que tinha um limite para postar, mas ele era muito pesado para colocar no celular. E a galerinha, que é jovem, sabe não estar aqui, inclusive, gosta de espaço para tirar foto. Então, o menino vai, né, excluir suas fotos para baixar o SoundCloud. Eu falei, gente, eu vou fazer uma rádio no pátio da escola. Meu pai me deu 2 caixas boas, né, como eram antigamente os sons, e a gente fazia isso, fazia para o SoundCloud, fazia nos intervalos. E aí foi crescendo essa história do vídeo, surgiu o YouTube. Eu falei, gente, a gente tem que caminhar conforme as coisas vão acontecendo. Então, quando foi em 2013, surgiu o canal da TV Radiotech. No YouTube. No YouTube. A proposta era ser um canal televisivo, assim, né, com programas e tudo mais. E ele começou assim, de fato. Né? Então, a gente tinha vários programas. Tinha o Repórter Radiotech, o Radiotech Entrevista, o Radiotech em Pauta e o Universo Radiotech. Eram 4 programas. Nessa época eu tinha 20 bolsistas, gente. Então, você imagina, menino que fazia a gravação, menino que editava, os âncoras. Então, era uma redação mesmo. Né? Era uma TV dentro daquela salinha lá da Sala 11 do CTF. Eu me lembro os meninos de noite indo para cobrir evento no IFP, no CEP, não sei onde, né? Eu sou muito doido, porque eles não iam nem no carro da escola. Eles iam de mototáxi, eles iam... Né? Eu nem tinha... queriam ir, né? E não queriam... façam isso, não repitam isso. Não repitam Professores, isso. não repitam isso com seus alunos. Né? Mas isso era no tempo também que Floriano não era tão violento como é hoje, é importante que se diga isso. Então, a gente então deixou de fazer a rádio e passamos a ficar exclusivamente no YouTube. E assim, gente, era incrível como... e assim, como é que eu captava os alunos? Eu faço um projeto chamado Polêmicas em Debate. Inclusive, nesse exato momento está acontecendo Está um rolando debate. ao vivo, já recebi a notificação aqui. Está rolando um debate, né? O sétimo, o penúltimo. E aí eu falei, rapaz, esse menino sabe argumentar, esse menino tem boa oralidade, esse menino tem boa comunicação. Então, eu ia fazendo os projetos em sala de aula e, pelo desenvolvimento dos alunos, eu ia chamando. E os outros iam vendo e queriam participar também. Então, a gente tinha toda essa equipe que fazia esses programas. E, gente, é incrível que, assim, quando você deixa na mão do menino e você confia, flui, sai. Embora, às vezes, eu sou chato, né? Acho que tem bolsista aqui, às vezes eu sou reclamão demais, mas, assim, pensando, porque, às vezes, o aluno queria fazer uma piada, tinha lá uns momentos de humor, eu falava, olha, essa piada não pode, porque nós somos um canal educacional, a gente não vai monetizar o canal, embora a gente pudesse, né, ou desejasse, mas pelos números, mas eu sempre resolvi desde o início não monetizar. E olha que naquela época se ganhava bem, né? Agora vai ser mais difícil. E aí, mas assim, para eles entenderem de ter o compromisso com a informação, né? Então, naquela época, a gente já falava de desinformação, de não ter, né, nenhuma mensagem racista, preconceituosa, mesmo que não tivesse esse bom que tem hoje. Então, eu sempre tive esse cuidado, né, de que quando os alunos produzissem os conteúdos, respeitar os direitos autorais, por exemplo,
né, de dar crédito. Você está usando uma imagem, diz onde é que está. Claro, às vezes passa, gente. Às vezes o menino canta uma música, enfim, a gente deixa. Mas isso nunca é deixado de comentar nas nossas reuniões. Com o tempo, a UFP foi diminuindo a possibilidade de eu ter mais bolsas, porque enquanto o professor podia pedir 10, agora eu só posso pedir 5. Gente, é pela metade, é muita gente que eu perdi. Então, foi surgido outros projetos, como o LPT Acadêmico, né, que é o projeto principal hoje, e também a TV Radiotech, enquanto programa, os programas, né, foi também diminuindo porque não tinha equipe. Veio a pandemia, né, então fazer programa foi complicado, até que a gente descobriu o StreamYard, mas a gente também não sabia, então era muito amadorismo mesmo, a gente estava aprendendo. Claro, hoje a gente dá show, né, no StreamYard e tudo mais. Mas mais do que isso, essa coisa da evolução é tão engraçado que hoje a gente faz os eventos e faz programas, agora no laboratório, colocando câmeras e não mais fazendo no StreamYard, né? Embora use em alguma situação. Assim, não é que todo mundo só no StreamYard. É como se eu tivesse uma câmera aqui, eu na minha casa, filmando via StreamYard, né? Porque no StreamYard é aquelas janelinhas, né? Agora, né, as pessoas no próprio laboratório. E, sem dúvida, sem o YouTube, a gente não teria chegado onde chegamos. Eu acho que ter esse canal, porque a TV Radiotech se tornou o canal do laboratório. Tudo que nós fazemos, os programas, né, o Ponto e Vírgula, o Cultura em Minuto, os eventos e os cursos de extensão que a gente oferta, tudo agora é no laboratório. E acho que a Carla vai lembrar que eu acho que devo ter comentado que eu estava pensando em mudar o nome do Sim. canal. E eu disse não. Não muda, porque a gente já está ligadinho na TV Radiotech. Então, assim, como é uma TV que tem os projetos mudam, se transformam, né? As coisas se transformam. Eu acho que as pessoas continuam ligadas na TV Radiotech pelos conteúdos que vocês postam. Então, a programação ela pode mudar. Então, o que antes era um game de entretenimento, que eu já participei, era divertidíssimo, maravilhoso, um game de conhecimento, de perguntas e respostas tocado pelos alunos. O LPTECA era muito divertido, né? Eu fui, participei, ganhei, arrasei lá, era muito legal. E você vê o desempenho dos meninos, assim, os meninos como protagonistas do processo é muito legal. Agora, se vocês estão cobrindo eventos, ou vocês estão promovendo eventos, lives, ou gravando dentro do laboratório, eu vi que tem alguns reels também, né? Tem alguns vídeos verticais, né? Que shorts, né? No caso no YouTube, é válido, a coisa se transforma, a coisa muda, e aí tem que estar aberto mesmo para essa transformação, para essa mudança, porque o que eu vejo muito na TV Radiotech é que ela é um projeto experimental na essência, assim, os alunos eles estão ali experimentando, é um espaço seguro para eles criarem, para eles errarem, para eles refazerem, para eles levarem uma puxada de orelha e dizer assim, não, vamos por esse outro caminho. É esse o espaço, onde é que eles vão ter esse espaço em outro lugar? E assim, o YouTube facilita muito para vocês, né? E os processos colaborativos de todas as ferramentas. Agora, para a gente terminar, Ribamar, e não avançar muito no horário, eu queria perguntar, e a IA? Né? Que a gente não pode fechar isso sem falar sobre a IA. Vocês têm usado aí no laboratório de alguma forma, nas atividades de extensão, ou de pesquisa também, de iniciação? E se sim, ou se não, conta para a gente por quê. Honestamente, a IA, ela ainda não entrou na nossa rotina dentro dos projetos, colaborativamente. Então, assim, não há ainda muito demarcado que determinadas ações que a gente faz, né, das reuniões, elas tenham essa ajuda. Mesmo eu sabendo que os bolsistas, de um modo geral, quando vão fazer seus planos, né, executar os seus planos de trabalho, têm usado aí o Gemini, o ChatGPT para propor. Enfim, para escrever, pesquisar. Mas aconteceu um episódio muito recente
com uma bolsista que a gente estava reformulando um questionário que a gente aplicava via Google Forms. Então, ele já tinha sido feito muito antes da pandemia, a gente retomou esse reformulário, e aí ela foi para casa e reformulou. E aí ela abriu esse formulário um dia, numa reunião, todo mundo discutiu, mas ficaram algumas coisas ainda para serem ajustadas. Ela voltou para casa e voltou, professor, estou com dificuldade, nisso e aquilo. Eu falei, vamos, pega aqui esse questionário. E aí, eu, do lado dela, falei assim, vamos colocar esse questionário para o Gemini avaliar? Vamos pedir para ele nos auxiliar naquilo que a gente não está conseguindo? E aí, eram acho que 15 perguntas, não me lembro se eram 16, não vou me lembrar aqui quantas perguntas eram. Então, a gente não colocamos todas. A gente deu o comando, qual que era a finalidade, para quem queria responder, e jogamos o questionário, né, que a gente já havia pré-elaborado, reformulado, isso em discussão. E aí ela ficou encantada com o resultado, porque tinha assim, questão 1, manter, 2, manter, 3, manter, 4. Aí, na quarta questão, por exemplo, ele mudava a pergunta, não as alternativas. E tinha outras perguntas que ele sugeria novas alternativas, mas mantinha a pergunta. Então, assim, esse para mim é um exemplo bem clássico de mostrar para o aluno o quanto que a IA auxilia. Mas eu falei, olha, mesmo que o Gemini esteja estudando por isso, a gente tem que verificar tudo que ele está trazendo de resultado para saber se atinge o propósito que o questionário tem. Então, assim, esse é o melhor exemplo recente que tem acontecido de usar a inteligência artificial. Eu não sei se eu poderia, mas eu vou pedir licença ao Marcos e à Jéssica que estão aqui, porque essa conversa que a gente está tendo aqui, né, do Google Workspace, nos estimulou a pensar num curso, eu não vou entrar em detalhes, claro, Olha, entra. que o Marcos e a Jéssica e eu iremos ofertar, que tem tudo a ver com essas ferramentas do Google Workspace, É o Docs, lance do notebook LM? o notebook LN, tudo isso, tem tudo isso, e um pouco e muito mais, né, menino? Mas assim, vai ser em outubro. Já tem data, tem nome, só não tem logomarca ainda, mas Vai ter, eu sei que os meninos vão dar conta aí vai rapidão. ter esse curso. E eu estou estudando como é que o Gemini pode auxiliar nas práticas acadêmicas. Vai ter um curso de curta duração que a gente vai ofertar sobre exclusivamente o Gemini. Então, eu estou anotando, eu estou aí nesses grupos, né, e vendo o que as pessoas estão falando e tentando pensar. Então, assim, concluindo, hoje eu entendo que o uso da IA ela é muito mais individual no nosso grupo e muito pouco em relação às ações que a gente faz administrativamente. Embora, por exemplo, eu use para respostas de e-mails, né, porque a gente recebe muitos e-mails das nossas ações, então clica lá na estrelinha, né, para dar uma sugestão, quem nunca você está com Todo mundo, né? volume de Acho que esse é o atividade. automático que todo mundo faz. E assim, mas por que também esse movimento? Eu tenho buscado observar o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão, né, vendo de interessante, para justamente eu perceber em que momento eu entendo que a IA pode auxiliar. Mas, assim, de um modo geral, esse trabalho colaborativo com IA, com mais intensidade de criação, isso não tem acontecido ainda no laboratório. Assim, eu falo colaborativamente, tá? Mas eu sei que os Ainda alunos... um ambiente a ser explorado, o que é muito bom, porque a gente já sabe Exatamente. que os próximos 15 anos do LPT aí, né, tem muito ainda para criar, muito ainda para estudar, mas eu acho legal porque você está sendo prudente e é muito importante a gente ser prudente nesse momento com a IA, né, com essas novidades, está tudo acontecendo muito rápido ainda, então eu acho que tem tempo e tem caminho, cada um no seu ritmo, no tempo que tem que ser. Então, gente, só para a gente ir encerrando, eu queria pedir para vocês, Guto vai colocar aí no chat esses links, acho que Guto já colocou,
A gente tem um formulário de feedback, que eu queria muito que vocês pudessem preencher, vou até dar uns minutinhos, que é sobre essa atividade, sobre essa ação, para a gente saber se vocês gostaram, se vocês têm interesse que a gente traga mais, ofereça mais, promova mais encontros como esse, o que é que a gente pode melhorar em termos de tempo, enfim, tem todas essas perguntas lá e tem um espaço aberto que vocês podem ajudar a gente em relação a isso. Então, é esse primeiro link aí, que é tinyurl, né, tinyurl.com/feedbackgege. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem, agradeço muito. E o segundo link é a emissão de certificado. Então, quem ficou até aqui, até agora, estou vendo 29 pessoas aqui, então pode acessar esse aí também, tinyurl.com/gegecertifica, aí você vai colocar lá, por favor, o nome do jeito que você precisa que apareça no certificado, para a gente fazer direitinho, sem errar, e o e-mail onde você quer receber esse certificado. Então, você acessa aí e preenche, que a gente, nos próximos dias, vai preparar esse certificado para vocês. E na próxima tela eu tenho uma informação muito importante que envolve IA, envolve Gemini, e vai ser muito útil aí para as anotações de Ribamar também, para esses novos cursos que o LPT vai oferecer. Então, eu vou dar aí, uns minutinhos, estou vendo aqui que a LM está falando, professor, caso precise de uma parceria, desenvolvo minha tese de doutoramento estudando sobre o uso da IA na formação de professores. Eita, até eu fiquei interessada agora. E sou professora substituta aí na UFPI de Floriano. Conheço Bruna, inclusive, se for aluna, membro do NUPEC. Acho que é, né? É a Bruna? NUPEC é ensino de ciências, né? Coordenado pela Luciana. Sou pesquisadora do NUPEC e do LACRE, caso tenham curiosidade de saber mais sobre isso. Justamente, aí, já faz esse match aí, se der, me por chame. favor, se você puder aparecer, não sei quais dias você está aqui em Floriano, mas a gente se reúne às quintas à noite, se você puder, né, aparecer lá para a gente conversar. Pronto, irei quinta, perfeito. Pronto, no final o Ribamar vai colocar os contatos aí, mas se você botar LPT no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, você vai chegar no laboratório de leitura e produção textual, LPT docente, e também, né, e vai conversar com os meninos. Faz esse match aí, que isso aí é muito importante, hein? E faz um grupo de IA Ribamar aberto para a gente poder participar. Eu acho que está faltando, hein? Da universidade, assim, dentro da universidade, com esse fluxo da universidade abertão para todo mundo participar, acho que está faltando. Seria uma boa. Gente, vocês conseguiram acessar feedback, certificado? Depois eu vou checar lá. Está no chat os links. Está no chat, né? Quem não conseguir preencher agora porque está no celular, alguma coisa, salva pelo menos o do certificado, para a gente conseguir emitir para vocês. Salva do feedback também, porque, assim, eu sou designer, então eu sou uma pessoa que eu preciso de feedback para poder mexer nas coisas e melhorar, porque se eu não melhorar as coisas, para mim eu não trabalhei, então eu tenho que pegar o que não está tão bom e deixar melhor, essa é a minha vida. Aí, a surpresa que eu tenho para vocês é essa aqui, dentro dessa, a gente está na GEG Week, que é o que acontece? Cada cidade tem um grupo de educador Google, não todas as cidades do Brasil, mas existe um mapa bem extenso de GEGs aí espalhado pelo Brasil. E essa semana está sendo organizada a GEG Week, que é uma série de ações. Então, um monte de GEG aí espalhado pelo Brasil está fazendo encontros, assim, está lançando material, lançando e-book, conteúdo. Então, está tudo congregado, tudo reunido nessa semana. E no próximo dia 21 de agosto, mais conhecido como quinta-feira, agora, né? Vai ter uma Gemini Academy aberta ao público. Então, tá aí, eu deixei o link para vocês. Guto vai colocar aí também, salva e se inscreve, porque esse é legal, vai ser promovido pelo GEG Brasil e vai ter certificado do Google. Então, é bem legal, é uma formação básica sobre o Gemini. Então, quem ainda não deu os primeiros passos ou está assim, meio reticente, eu já fui facilitadora do Gemini Academy e garanto para vocês que é uma experiência bem legal,
principalmente para você desenvolver a capacidade de escrita de prompt. Então, essa é uma dica legal para vocês anotarem aí. E eu queria agradecer primeiro a Ribamar por estar aqui com a gente esse tempo aí compartilhando, a todos vocês que ficaram até o final com a gente, agradecer aí com o nosso farol de Olinda, nossas casinhas de Olinda, nessa imagem que é um pin feito no whisky, né, que é o experimento lá do Google Labs, também uma inteligência artificial. Quem não conhece, anota que vale a pena, uma inteligência artificial que gera imagens e gera imagens desse tipo, nesse nível aí para vocês. Eu fiz as casinhas de Olinda e o nosso farol para agradecer vocês pela presença. Ribamar, agora passa os contatos, já colocou os contatos aí no chat? Eu coloquei o site, coloquei o nosso perfil no Instagram, ele acaba alimentando, né, todas as principais redes, mas é muito fácil me encontrar também, se você botar LPT, Laboratório, Ribas Ninja, você me acha? Ribas Ninja vem, gente, de um blog, que foi também por onde eu entrei em contato com o Ribamar para me ajudar a divulgar o Simpósio Hipertexto lá atrás. Era um blog chamado Ribas Ninja, de divulgação científica, que ele mapeava e fazia uma curadoria de eventos universitários, eventos acadêmicos que acontecia no país inteiro. Aliás, que trabalho, viu, Ribamar? Naquela época, sem a internet do jeito que é hoje, cara, tu era um guerreiro. Então eu ia 2008. direto no blog dele. Gente, era a internet, era tudo mato. E Ribamar estava lá, não sei como ele fazia essa curadoria, mas era uma curadoria excelente e eu participava dos eventos graças a Ribamar. E hoje em dia eu sinto falta disso, viu, Ribamar? Está tudo tão fechado dentro dos murais da universidade, dentro dos grupos fechados, e a gente não tem acesso mais aos eventos abertos. Enfim, eu sinto muita falta de um contato mais próximo com a universidade, porque fica tudo circulando só nos grupos fechados. Quem quiser entender, eu até botei o link dele, enfim, não tá funcionando, assim, tá desatualizado, né? A última atualização de 2016. Eu até pensei em voltar um tempo depois, mas, gente, já comandando o laboratório é impossível o manter tanto o de blog. bolsista que tu tem para orientar, fora a pós-graduação, realmente não dá. Então é isso, gente, muito obrigada, agradeço muito. Esse encontro foi gravado, né, na inscrição eu já informei para vocês, vocês sabiam, eu vou dar uma editada, depois isso vai para o YouTube e certamente vai estar lá na playlist do GES Brasil. Vai isso. ter print? Cadê o Eita, povo? deixa eu fechar aqui minha O povo não vai abrir aí as fazer câmeras, né? Quem quiser e puder Claro. abrir a câmera para a gente. Você está fixado, deixa eu liberar. Pronto. Eu queria aproveitar e falar que assim, o laboratório está totalmente à disposição para fazer parceria, quem quiser ofertar curso, né, precisar da gente para qualquer atividade aí que envolve formação de professores, alunos do ensino médio. E assim, a gente tem um projeto chamado LPT Docente, que era só formação de pessoas de língua, a gente está abrindo para as outras áreas, vai ter um curso sobre ensino de matemática. Então, o que precisar da gente, né, e quiser fazer um curso com a gente, para ter certificação via instituição, porque às vezes as pessoas precisam, chama a gente, que a gente adora fazer parceria. Apareça. Eu estou vendo André, tu tá aí? André, que é o outro líder do GES de Olinda, quer dar um oi para a galera? Eu tô aqui, sim. Olá, pessoal, só te vi agora. Não, estava acompanhando aqui. Uma boa noite aí, boa noite para o pessoal. E excelente o compartilhamento da experiência do Ribas. E a gente vê quando a gente quer, a gente vai e faz, e tendo o aluno como protagonista, como o destaque é o principal, né? Uma frase que ele disse, né, que ficou na cabeça, que a gente antigamente não sabia usar o StreamYard, e de repente a gente foi e virou especialista. E é justamente isso, né? Muitas vezes a gente a gente freia o nosso aprendizado, né, por não termos o domínio e termos medo de errar, né? Então essa parte de, eu não sei, agora o aluno sabe e dá para ele que ele toca, eu fico só aqui acompanhando, é bom demais. Então, agradecer muito a experiência, Ribas, porque foi realmente assim inspiradora mesmo.
E o próximo, a gente conta a história de André também, que é professor danado e tem uns projetos massa para compartilhar aí com vocês também. Vamos fazer um print no 3? 1, 2, 3 e... Pronto, salvei, depois compartilho com vocês por e-mail, todo mundo que se inscreveu recebe o print e o certificado. É isso, gente, muito obrigada e até a próxima. Se vocês gostaram, preencham lá o feedback e digam para a gente poder fazer mais eventos assim, inclusive o formato também, se esse formato de conversa mais dialogada é legal, ou se vocês preferem um formato padrão, tipo aula, ou que a gente, sei lá, invente alguma coisa, um game. De repente, um game era bom, hein, Ribamar? Tu me ajuda? Bota os meninos, chama os meninos para ajudar a gente no game. Bora, bora, bora. Beijos e Gente, até a muito próxima. obrigado, tá? Muito obrigado. Até mais. Abração. Boa noite a todos.